Olá! Hoje a gente vai entrar um pouco na cabeça de um dos pensadores mais fascinantes do século XX, C.S. Lewis. A gente vai seguir a jornada de raciocínio dele que o levou do ateísmo convicto para a fé. Usando como guia o livro Cristianismo Puro e Simples, vamos entender, passo a passo, o argumento lógico que ele construiu para defender a essência da crença cristã. Bom, e tudo começa com uma pergunta. Uma pergunta que incomodava muito o próprio Lewis e que é o ponto de partida para toda a análise dele. Se existe um Deus bom e justo no comando, por que o mundo parece tão cheio de crueldade e injustiça? E é exatamente aqui que a jornada intelectual dele começa. Lewis nos convida a seguir essa linha de pensamento, partindo não da fé, mas do ceticismo. O simples fato dele ter uma noção do que é injusto o forçou a questionar a própria base da sua descrença. Ok, vamos lá. Para começar a responder essa questão da injustiça, o primeiro passo no argumento do Lewis é a gente entender as duas principais maneiras de se pensar sobre Deus. A primeira grande escolha é essa. O poder por trás de tudo é uma força neutra que está além do bem e do mal, como acredita o panteísmo, ou é um ser com um caráter moral definido, que tem um lado, como na visão judaico-cristã. Para os panteístas, tudo é Deus, o universo é Deus. Já para os cristãos, Deus criou o universo e algumas coisas que acontecem nele estão fundamentalmente erradas, vão contra a vontade dele. E o Lewis usa uma analogia que é simplesmente genial para explicar isso. Ele diz que o simples fato da gente olhar para o mundo e dizer isso é injusto já mostra que a gente tem na cabeça um padrão do que seria uma linha reta, ou seja, do que seria justiça. E se esse padrão é real, então a realidade não pode ser só um caos sem sentido. E foi esse pensamento que fez com que ele abandonasse o ateísmo. Certo, mas se a gente descarta o ateísmo e a ideia de um Deus neutro, a gente cai direto numa outra questão que é bem óbvia, né? Se foi um Deus bom que fez o mundo, por que as coisas saíram tão dos trilhos? Isso leva a gente direto para a próxima etapa do argumento. Então, agora, o Lewis vai analisar o que ele considera a explicação não cristã mais forte para a existência do mal no mundo, a ideia de uma guerra cósmica entre duas forças opostas. Essa visão é o que a gente chama de dualismo, e ela é bem popular. A ideia de que o bem e o mal são duas forças de mesmo peso numa luta que nunca acaba. Lewis leva essa crença a sério, mas ele encontra o que considera uma falha lógica fundamental nela. O ponto crucial é o seguinte: para a gente conseguir julgar uma força como boa e a outra como má, a gente precisa de uma terceira coisa. A gente precisa de uma régua, de um padrão do que é o bem de verdade, que está acima das duas. E esse padrão supremo, essa lei, seria, na verdade, o verdadeiro Deus. E ele ilustra essa ideia de um jeito brilhante. O mal pro Lewis não é uma força original, criativa. Ninguém busca ser mal só por ser mal. As pessoas buscam coisas que, em si, são boas, tipo prazer, poder, mas elas buscam do jeito errado, na medida errada. O mal é sempre uma corrupção de algo que era originalmente bom. Então, a conclusão a que ele chega é que o mal não pode ser uma força independente que existe por si só. Ele é um parasita. Ele precisa da bondade para existir da mesma forma que um parasita precisa de um hospedeiro. E essa ideia, para ele, desmonta o dualismo e prepara o terreno para a explicação cristã. Certo, mas se o mal não é uma força igual ao bem, de onde ele veio? É aqui que Lewis apresenta a narrativa cristã, que ele descreve não como uma guerra entre iguais, mas como uma história de rebelião. E o conceito central aqui é o livre-arbítrio. Pensa bem, para que pudesse existir amor e bondade de verdade, e não só o comportamento de robôs programados, Deus correu um risco enorme. Ele deu às suas criaturas a liberdade de escolher. E essa liberdade é o que torna o mal possível, mas é também a única coisa que dá valor ao bem. Lewis usa uma metáfora muito poderosa para descrever a raiz do problema humano. É como se a gente tivesse sido projetado para funcionar com um combustível específico, o próprio Deus. Mas em vez disso, a gente tenta funcionar com base em nós mesmos. E o resultado é uma máquina que vive dando defeito. Então, a visão cristã não é a de uma guerra entre iguais, mas a de uma guerra civil. É como se o mundo fosse um território que foi ocupado por um poder rebelde. E a humanidade, basicamente, se juntou a essa rebelião tentando encontrar felicidade longe da única fonte onde ela realmente existe. E agora, a gente chega no clímax do argumento, o ponto central de todo o raciocínio, que se concentra nas afirmações, bem, absolutamente chocantes feitas por Jesus de Nazaré.
A ideia do Lewis é que Deus foi preparando o terreno, preparando a humanidade para sua chegada. Primeiro, ele colocou uma consciência, uma lei moral, dentro de cada um. Depois, ele espalhou pelo mundo mitos, sonhos bons sobre deuses que morriam e voltavam à vida. E, por fim, ele passou séculos se revelando de forma direta a um povo específico. E aí, no meio desse povo que tinha sido ensinado sobre um Deus único e todo-poderoso, aparece um homem. E as coisas que ele diz são de cair o queixo. Ele fala que pode perdoar os pecados que as pessoas cometem contra as outras e contra o próprio Deus. Ele fala como se ele mesmo fosse a vítima em todos os casos. Ele diz que existe desde sempre e que vai julgar o mundo no final dos tempos. E é aqui que a gente chega no famoso trilema de Lewis. A ideia de que Jesus foi só um grande professor moral, para Lewis, é a única opção que não faz o menor sentido. As afirmações dele são tão extremas, tão cósmicas, que não nos deixam essa saída confortável. Basicamente, o raciocínio do Lewis nos coloca contra a parede. Ou Jesus era um lunático, no mesmo nível de alguém que diz que é um ovo cozido, ou ele era um mentiroso da pior espécie, um demônio, ou ele era exatamente quem dizia ser, lunático, mentiroso ou senhor. Segundo Lewis, não existe uma quarta opção. Ok, se a gente acompanha o raciocínio e considera a terceira opção, a pergunta que fica é, por quê? Qual o propósito disso tudo? A última parte da análise do Lewis descreve o plano como uma espécie de invasão secreta. Por que Deus simplesmente não apareceu com força total para esmagar a rebelião de uma vez? Lewis sugere que a abordagem foi de propósito mais sutil. Em vez de uma invasão avassaladora, o que aconteceu foi mais como um desembarque secreto. O rei legítimo retornando ao seu território ocupado, mas disfarçado para começar uma campanha de sabotagem por dentro. E o ponto central aqui, mais uma vez, é o livre-arbítrio. Uma demonstração de força esmagadora acabaria com a nossa capacidade de escolher. Essa invasão secreta e a aparente demora de Deus em resolver tudo dá a cada pessoa a chance de decidir de que lado quer ficar, de forma voluntária. E Lewis fecha tudo com um pensamento final bem provocador. Ele diz que a invasão aberta e final vai acontecer um dia. Só que quando o autor da peça sobe no palco, a peça acaba. Nesse momento, o tempo para escolher um lado já terá passado. A questão não será mais qual lado eu vou escolher, mas sim de qual lado eu já estava o tempo todo. E a grande pergunta que fica no ar é: essa escolha já não foi feita?